Uma conversão que começa pelo olhar. Um olhar que não julga, mas que compreende as fadigas partilhadas. Um olhar que não busca os primeiros lugares, mas que se senta junto aos irmãos em verdadeira igualdade. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 42 ao 46. Memória litúrgica de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje nos é oferecida nesta quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum ressoa com uma potência particular, nos convidando a um profundo movimento interior. A liturgia de hoje nos interpela sobre a autenticidade de nossa fé, a sinceridade de nosso olhar sobre o próximo e, sobretudo, a verdade do nosso próprio coração. E em meio a essa exortação na liturgia de hoje, a figura luminosa de Santa Teresa de Jesus se ergue como um farol, apontando o caminho de uma conversão genuína. Na primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, nos abre o dia com uma admoestação incisiva que nos atinge. Portanto, és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas quando julgas. Pois naquilo em que julgas o outro, condenas a ti mesmo, visto que tu, que julgas, praticas as mesmas coisas. Romanos capítulo 2, versículo 1. A palavra indesculpável do grego bíblico, anapologetos, ecoa como um trovão. Veja, quantas vezes em nossa humana fragilidade nos erguemos como juízes, com o dedo apontado ao outro, sem perceber que o espelho da condenação reflete a nós mesmos. Meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos dúvidas de que o pequeno doutor da lei que se aninha em nosso coração aflora todas as vezes que nos esquecemos da compaixão e da misericórdia. Não se trata de uma relativização do mal. Não se trata de uma relativização do mal, mas de uma profunda reorientação do nosso olhar. A verdadeira conversão, como nós vimos nestes dias do grego bíblico metanoia, que significa mudança de mente, de direção, de coração, não é primariamente em relação a Deus, mas com o próximo. Reparte continuamente da capacidade de converter o próprio modo de pôr o olhar sobre o irmão sem ceder à tentação de julgar. São Paulo continua nos questionando: ou desprezas tu as riquezas da bondade e da paciência e da longanimidade de Deus, ignorando a bondade de Deus te conduz à conversão? Romanos capítulo 2, versículo 4. Veja, a bondade divina, sua infinita doçura e clemência, não é uma carta branca para a nossa indiferença, mas um convite amoroso e persistente à metanoia, à conversão. Ou seja, o Senhor está nos convidando a uma mudança de mentalidade. A teologia dos padres da Igreja frequentemente sublinha que a longanimidade de Deus é uma escola de conversão, um tempo que nos é concedido para que voltemos a Ele de todo o coração. Desprezar essa bondade é uma forma de blasfêmia contra Deus, pois esquecemos sua essência compassiva. Mas há um perigo, o do escleroteta kai amentanoeton cardian, quer dizer, um coração duro e impenitente. Romanos capítulo 2, versículo 5. O que é esse coração? É o coração fechado à voz da graça, que acumula para si a ira para o dia do juízo. É a escolha trágica de permanecer na máscara, na aparência, recusando a liberdade de ser verdadeiro. No Evangelho de São Lucas, a liturgia nos coloca hoje diante de um Jesus que não hesita em desvelar a hipocrisia. Convidado para uma refeição, ele não observa os ritos de purificação, provocando a admiração e a ofensa dos fariseus e doutores da lei. Os ais de Jesus na liturgia de hoje não são maldições, mas lamentos
sobre uma vida desviada da verdade. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Eles se apegavam à minúcia externa, mas negavam o cerne da lei, a justiça para com o próximo e o amor por Deus. E Jesus prossegue: ai de vós, fariseus, porque amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que a busca por honras, por reconhecimento externo, esvazia o coração da humilde necessidade que temos para acolher a Deus. É o coração da humildade necessária para acolher a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus diz: ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós mesmos nem sequer com o dedo tocais nestes fardos. São Lucas capítulo 11, versículo 46. O evangelista aponta para o perigo de uma religião que se torna peso e não alívio. A relação com Deus jamais deveria ser um fardo adicional, mas fonte de leveza e serenidade. Aqui, a vida de Santa Teresa de Jesus brilha como um antídoto. Ela, a grande reformadora, não se preocupava com os primeiros assentos, mas com a intimidade com Deus, a profunda oração interior e a caridade fraterna. Para Santa Teresa, a verdadeira fé se manifestava na humildade, na simplicidade da vida e no amor sincero ao próximo. Ela desconfiava das exterioridades sem o respaldo de uma vida interior autêntica. Seus mosteiros carmelitas, despojados, os carmelos descalços, eram um testemunho eloquente de que a essência da vida cristã não reside no que se mostra, mas no que se vive no segredo do coração, em profunda verdade. Assim ela dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo na primeira carta e Jesus no Santo Evangelho nos chamam hoje a uma conversão que começa pelo olhar, um olhar que não julga, mas compreende as fadigas partilhadas, um olhar que não busca os primeiros lugares, mas se senta junto com os irmãos em verdadeira igualdade. Nós somos convidados a uma fraternidade cujo primeiro passo é sentir e reconhecer de viver as mesmas fadigas, tanto a ser capazes de se sustentar generosamente na fadiga. Esta é a essência do que Jesus pedia. Não apenas a justiça, mas o amor e a compaixão que nos une na nossa comum humanidade. Que possamos nessa liturgia de hoje, à luz da bondade divina, despir as vestes da presunção e vestir a túnica da verdade, tecida com fios de compaixão e humildade. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria mística, nos ensinou que o verdadeiro caminho para Deus é o caminho do conhecimento de si mesmo, da humildade radical e do amor sincero. Ela nos convida a entrar em nosso castelo interior, a confrontar nossas tumbas escondidas, nosso orgulho, nossas máscaras, nossa dureza de coração, e permitir que a graça de Deus as transforme em lugares de ressurreição. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de uma autêntica conversão, de um coração desvelado, capaz de se abandonar à bondade de Deus e de amar o próximo com um amor puro e sem julgamentos. Que a nossa vida seja um testemunho da verdade que liberta e da compaixão que redime. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Para você e sua família. Que pela intercessão de Santa Teresa de Ávila, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.